Bom dia, meus queridos amigos. Aqui são agora 7:30 da manhã e 6 graus positivos. Faz bem para a pele. Pois nós estamos aqui fazendo uma pequena maratona, um vídeo um pouco mais comprido. Eu quero levar vocês junto a uma viagem sobre a explicação do efeito domínio dessa crise financeira mundial e o que é previsto para 2023. E vai ser um vídeo um pouco mais... É uma maratona, né? Eu espero que você fique junto, porque é necessário para entender o que pode vir para nós. Como o recente colapso dos bancos americanos estão sendo feitos paralelos com as crises financeiras anteriores. O que aconteceu até agora? Quais as medidas que estão sendo tomadas? Qual é o contexto histórico para isso? Uma reação em cadeia está se aproximando? Já está em andamento? O início da semana foi dominado por uma turbulente antecipação nos mercados financeiros dos Estados Unidos em sua economia interligadas ao redor do mundo. Isso foi agravado pelo anúncio feito na segunda-feira à noite, pela empresa de classificação financeira Moody's Investors Service, de que eles estavam baixando a classificação anterior do setor bancário americano de estável para negativo, devido a um ambiente operacional em rápida deterioração. De fato, em 10 de março, o Silicon Valley Bank entrou em colapso com ativos sob gestão que totalizavam 210 bilhões de dólares americanos até então. Uma tempestade bancária de investidores alarmados rapidamente derrubou a instituição financeira. O fato de que os investidores tomaram consciência e tentaram salvar seu capital foi devido a uma queda no preço das ações do banco da empresa controladora FCV Financial Group em menos 60% na quinta-feira. Um dos investidores que seguiu retirar seu capital como precaução foi o conhecido co-fundador do PayPal, o bilionário de TI, Peter Thiel, sobre o qual eu também já comentei. Atualmente, não se sabe quanto capital ele moveu para a segurança a tempo. Ao mesmo tempo, o Silvergate Bank, especializado em investimentos em moeda criptográfica, entrou com pedido de falência. Hoje, sabe-se que o capital no valor de 25 bilhões de dólares americanos já havia sido retirado do Silicon Valley Bank até o final de 2022. No início desse ano, outros 10 bilhões de dólares americanos foram retirados do sistema do banco. Na quinta-feira mencionada, no dia anterior ao colapso, outros 45 bilhões de dólares americanos teriam saído do banco. Atualmente, outros 10 a 20 bancos americanos são provavelmente candidatos à falência no futuro próximo. 10 a 20 bancos. Esses incluem Ally Financial Incorporation, Prosperity Bank Shares Incorporation, First Republic Bank, com suas perdas esperadas de títulos. De acordo com isso, a discriminação é feita de acordo com a chamada AOCI negativa, ou seja, outras rendas compreensivas acumuladas. Um indicador financeiro que poderia ser dividido da seguinte forma. A AOCI é geralmente ganhos e perdas não realizados de um grupo financeiro líquidos do imposto de renda diferido sobre o mesmo, que são reconhecidos como uma porcentagem. Esses
ganhos e perdas não realizadas são mostrados em um item separado do patrimônio líquido, ou seja, a outra renda integral acumulada. Entretanto, se esse indicador for negativo, pode-se falar de um risco financeiro aumentado, uma vez que há uma alta suspeita de perda de títulos. O risco de liquidez aumenta ainda mais se o indicador permanece negativo ao longo de um trimestre e as perdas de título do banco em questão continuarem a aumentar em relação ao capital real. Essas discrepâncias foram aceleradas e ampliadas pela subida contínua das taxas de juros do FED, Sistema da Reserva Federal, nos últimos 12 anos. O preço de um título para um banco está inversamente relacionado com as taxas de juros de um banco central. Portanto, o aumento nas taxas de juros significará uma queda correspondente no valor dos títulos. Assim, se o FED aumentar as taxas de juros, o preço dos títulos existentes cairá imediatamente. Até o final, os tomadores de decisão do banco estavam relutantes em vender esses títulos a preços extremamente baixos. Essas precondições multidisciplinares foram proeminentes na empresa controladora do Silicon Valley Bank, ou SVB Financial Group. O Signature Bank, um pouco mais abaixo na escala, também atendeu a essa trágica precondição. Para comparação histórica, os ativos perdidos em 2008 pelo Lehman Brothers Bank e pelo Washington Mutual Bank foram de 600 bilhões de dólares e 305 bilhões de dólares, respectivamente. Devido ao total de 310 bilhões de dólares americanos em ativos denegridos até agora, o FED nos Estados Unidos, juntamente com o Tesouro dos Estados Unidos e a Federal Depository Insurance Corporation, FDIC, convocou uma reunião de emergência para discutir possíveis soluções. Como resultado, uma declaração foi divulgada na segunda-feira à noite, assegurando um resgate de todos os ativos. Sim, também foi dito em outro lugar que apenas a categoria de investimentos não excedentes $200 mil seria coberta pelo plano de resgate do governo. Mas, no final, foi prometido que os maiores investidores e detentores de capital também seriam compensados. A iniciativa também recebeu seu próprio nome, Bank Term Funding Program, que significa aproximadamente Programa de Financiamento a Termo de Banco. Para melhorar, relacionar as dimensões com as perdas de capital já mencionadas, o valor total dos ativos de todos os bancos nos Estados Unidos mantidos nos livros contábeis tem aumentado continuamente entre 2002 e 2021. Assim, em 2021, seus ativos totalizavam cerca de 30,2 trilhões de dólares americanos, em outras palavras, 30.200 bilhões de dólares americanos. No caso de um efeito bola de neve, isso seria um colapso sistêmico fundamental do sistema financeiro ocidental, que também afetaria países como a China e outras economias. Dos 30,2 trilhões de dólares ativos no setor bancário americano, 600 bilhões de dólares são explicitamente perdas não realizadas, o que é 25 vezes as perdas que causaram o colapso do Silicon Valley Bank. Em contraste, o já mencionado FDIC, que já encarregado principalmente de administrar os restos do Silicon Valley Bank, só tem ativos de 120
24,5 bilhões em seu balanço total. Além disso, tem outros 100 bilhões de dólares atuando como linha de crédito, num total de 224,5 bilhões de dólares americanos. Portanto, o FDIC, por si, só cobre apenas 0,743% do volume total dos ativos no setor bancário dos Estados Unidos e parece ter fundos apenas especificamente relacionados com as perdas geradas pelo Silicon Valley Bank. O bilionário americano Bill Ackman avisou no Twitter no último fim de semana o que aconteceria se o FDIC não decidisse na segunda-feira emitir uma garantia em todo o sistema sobre a preservação dos ativos ameaçados dos bancos desmoronados. De acordo com sua previsão, os dias seguintes teriam sido atormentados por uma tempestade bancária em larga escala que teria derrubado o sistema como um todo. Agora o resgate dos ativos foi proclamado. Senhor Ackerman satisfeito, mas o FDIC com o FED apenas atrasou a descarga do problema real. Após a aparição do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na segunda-feira sobre o assunto e sua afirmação de que o sistema bancário é seguro, as ações da empresa holding bancária Western Alliance e First Republic Bank caíram um dramático menos 70% e menos 66%, respectivamente. Essas quedas no preço das ações foram seguidas de perto pela FinWise, Bain Corporation e PacWest, com menos de 40% e menos de 42%, respectivamente. Muitos outros se juntaram a esta queda no valor. As garantias públicas estão agora em uma fase em que estão tendo o efeito contrário no mercado financeiro. As discrepâncias sobre o esclarecimento das causas e a busca sincera pelos responsáveis parecem grandes demais. As acusações também estão se acumulando devido ao fato de que o Silicon Valley Bank não teve um responsável pela avaliação de risco durante 9 meses, de abril de 2022 a janeiro de 2023, o que os especialistas consideram cada vez mais como sendo uma negligência grosseira para uma instituição financeira desse porte. Também deve ser mencionado que a liderança do Silicon Valley Bank, em vista de seu recente fracasso total, havia mudado muito suas prioridades nos últimos anos. Por exemplo, o diretor de receita, Jay Esapar, teve toda a liberdade para organizar iniciativas LGBTQ recorrentes entre todas as divisões, o que incluiu uma campanha de um mês de orgulho. Embora ninguém tenha sido contratado para a avaliação de risco durante 3 longos trimestres, o que poderia muito bem fazer fronteira com a negligência deliberada. Como nota lateral, esses 3 trimestres foram bem no meio dos 12 meses de aumentos agressivos e constantes das taxas FED, onde o comércio e a especulação em instrumentos financeiros se tornaram cada vez mais caros e alimentaram ainda mais as perdas acima mencionadas. O que é o colapso dos principais bancos americanos também pode ser medido contra os choques anteriores em outras economias. Israel tem cerca de 500 empresas de TI afetadas por isso, incluindo muitas startups, mas também gigantes tecnológicos como eToro, Verbit ou Capitolis. Todas elas tentaram retirar seu capital do Silicon Valley Bank, até agora em vão. O caso israelense tem uma dimensão política quase irônica.
Algumas dessas empresas israelenses, DTI, transferiram seus ativos dos bancos nacionais e originais para o Banco do Vale do Silicon em protesto contra as reformas judiciais lideradas pelo Netanyahu, atual primeiro-ministro, um mês antes do colapso. O setor financeiro do Reino Unido também é afetado. Até 300 empresas DTI enfrentarão grandes problemas de liquidez dentro de cerca de um mês, a menos que o Banco da Inglaterra e o governo Sunak encontrem uma solução. Olhando para a abordagem de solução do FED nos Estados Unidos, pode-se prever que Londres também decidirá aumentar a oferta de dinheiro a fim de poder reivindicar uma garantia sistêmica. Os primeiros sintomas também apareceram de forma quase sincronizada na União Europeia. Na segunda-feira, gigantes bancários europeus como Credit Suisse, 14%, Santander, 8%, Commerzbank, 11%, Unicredit, 9%, assim como Raiffeisenbank e o banco alemão Deutsche Bank, 7%, registraram sérias perdas no valor das ações. Enquanto, no mesmo dia, a negociação de ações de mais de 30 bancos americanos foi simplesmente interrompida. 30 bancos na segunda-feira, negociações de ações foram interrompidas. O Banco Central Europeu cancelou a licença bancária do Baltic International Bank, um dos 10 maiores bancos da Letônia. O Baltic International Bank, assim como o Credit Suisse, já era conhecido por suas práticas sinistras de assessoria financeira e investimentos, o que levanta a questão de por que o Banco Central Europeu licenciou tais instituições em primeiro lugar. A segunda maior moeda estava no mercado de moedas criptográficas. A moeda USD saltou para longe do dólar americano nos últimos dias e perdeu valor significativo. A única tarefa das moedas criptográficas, como as moedas estáveis, ou seja, manter sempre a equivalência do valor do dólar americano, saiu pela janela. De fato, a moeda USD tinha uma reputação muito mais confiável e sólida do que seu concorrente líder do mercado, o USD Tether, stablecoin. Foi antes esse último que apareceu frequentemente nas manchetes dos jornais nos últimos anos devido a conflitos com os reguladores monetários dos Estados Unidos e escapou por pouco da jurisdição. A razão do colapso do USD Coin de 3,3 bilhões de dólares americanos que cobriria o USD Coin como reserva foi depositada de todos os lugares no agora infame Banco do Vale Silicon. Isso representou uma parte de quase 1/10 do total das reservas. Graças às garantias do Estado americano e de seus órgãos responsáveis, a empresa Circle, que opera a moeda USD, é uma daquelas cujos depósitos de capital perdido serão compensados em perspectiva. Isso significa que a inadimplência foi frustrada a curto prazo e médio prazo. E isso, apesar do fato de que foi dito pela primeira vez que investidores sem seguro estariam isentos da ajuda do governo. Ainda na última quinta-feira, o vice-presidente federal para assuntos regulatórios, Michael Barr, criticou as moedas estáveis em dólar que não são supervisionadas pelas autoridades americanas. A ironia aqui é que a moeda USD, de todas as coisas, foi regulada inteiramente pelas autoridades e favorecida como a opção segura, o que tardiamente retira a credibilidade das declarações de Barr.
O sentimento do mercado financeiro atualmente dividido pelo medo e pela incerteza sobre o destino dos ativos. Os participantes do mercado estão atualmente se afastando cada vez mais das ações e das moedas fiat, a fim de, mais uma vez, mudar para investimentos alternativos. O anúncio do governo que iria criar enormes quantidades de dinheiro novo para lidar com os problemas atuais também levou a Bitcoin visivelmente reanimador. Isso também puxou grandes partes do mercado de moedas criptográficas para cima com ele. Somente a partir de segunda-feira até terça-feira foi de 2.000 até 24.800. A maior moeda criptográfica do mundo experimentou um crescimento de 12,7%. Como especialista financeiro independente e autor do Weltmarkt IMF, Ernst Wolf tweetou na segunda-feira: os processos atuais são uma transferência de propriedade sem lei e sistêmica. Uma migração de capital destinada a dar às oligarquias financeiras mundiais a vantagem estratégica para se ajustarem ao novo sistema de CBDC e se reposicionarem a longo prazo. O que é um CBDC? Moeda digital do Banco Central. Um novo tipo de moeda digital no qual a propriedade individual do novo tipo de moeda também exigiria uma conta diretamente com o respectivo Banco Central. Ou uma sincronização em tempo real com uma conta bancária privada, onde se armazena os CBDCs controlados pelo Banco Central. Não haveria equivalente em dinheiro e a suposição seria muito próxima de que todas as transações feitas pelo cidadão com os CBDCs seriam completamente transparentes para o Banco Central e, portanto, para o Estado. Devido à falta de educação em teoria financeira na sociedade em geral, não há aviso suficiente sobre os perigos e riscos óbvios de um sistema CBDC, sem alternativas. Ao mesmo tempo, o novo sistema monetário do CBDC, ainda mais centralizado e já em prontidão operacional, serve como uma infraestrutura eficaz no caso de grande receita política monetária em todo o sistema. Os reestabelecimentos geralmente obtêm suas oportunidades históricas de grandes crises financeiras, como a que está agora em fase de finalização e prestes a se tornar irreversível. Após mais de um ano do que foi publicamente descrito como uma luta contra a inflação, entre aspas, os bancos centrais do Ocidente têm aumentado constantemente as taxas de juros, sem muito efeito atenuante nas taxas de inflação nacionais nos Estados Unidos, na União Europeia e em todo o mundo. Embora as mesmas instituições tenham se abstido de qualquer nova criação de dinheiro. Até agora, isso é porque o FED agora enfrenta uma bifurcação no caminho. A decisão fundamental sobre a questão da taxa de juros precisa ser esclarecida. O ex-funcionário do FED, Thomas Hoenig, disse na terça-feira que o Banco Central dos Estados Unidos deve continuar a aumentar as taxas de juros apesar da colossal inadimplência. Gente, vocês ainda estão aqui? Duvido. Muitos provavelmente já caíram faz tempo fora, né? É muito puxado esse assunto aqui. Hoenig aparentemente discorda de muitos outros observadores de que essa estratégia colocará mais bancos de joelhos. Seu principal argumento é que o problema da inflação ainda não foi resolvido. Hoenig foi responsável pelo escritório regional do FED no estado americano de Kansas durante a crise financeira de 2008. Mesmo antes do colapso do banco do
Vale do Silicon, especialistas financeiros e economistas concordaram que o FED e o Banco Central Europeu, assim como a maioria de seus contrapartes em outras capitais, manterão as taxas de juros altas ou até mesmo as aumentaram até que uma taxa de inflação mais baixa de cerca 2% será atingida. Com as recentes declarações públicas daqueles que moldam a política monetária e a vontade quase instantânea de iniciar intervenções estatais e emitir garantias, surge a questão se os recursos monetários para tais medidas podem não se esgotar em breve. A um certo limite, a demanda por flexibilização quantitativa, ou seja, a criação de novas unidades monetárias que expandam novamente a oferta de dinheiro, não se torna relevante. O que, sem dúvida, teria que resultar na redução da taxa de juros para os bancos, sem mencionar o problema da inflação que está em primeiro plano. Semelhante ao que foi feito na crise pandêmica, quando as ondas de choque no mercado de trabalho em retardar a produção e em muitos outros aspectos da então enfraquecida economia mundial foram tentadas para ser mitigadas dessa forma. O Banco Central mais poderoso do mundo enfrenta um dilema frágil e inflamável. Ao aumentar ainda mais as taxas de juros, corre o risco de uma tempestade bancária sistêmica. Ou, até agora, voltando atrás e recorrendo à criação de dinheiro à moda antiga, derramando assim para fim sob a conflagração monetária já em fúria chamada inflação. Gente, eu espero que uns e outros ainda ficaram até o final, porque é muito puxado, mas eu achava assim muito interessante passar essas informações para vocês para tentar ou ajudar a entender um pouco mais a atual situação e o que pode significar isso para nós. Espero que alguns estão ainda aqui nesse fim, quase meia hora. Normalmente eu não tenho o costume de fazer vídeos desses, mas, gente, esse assunto tinha que passar por direto para vocês. Forte abraço, mão no coração. Até no próximo vídeo com mais notícias aqui do nosso querido mundo. Até mais, gente. Valeu!